E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Carlini e hoje eu vou passar para vocês alguns exercícios. Eu vou resolver, junto com vocês, alguns exercícios que teve no concurso público de ReFinance. Esse concurso público, ele é de auxiliar de serviços básicos, que aconteceu nesse ano. Já foi feito o edital, conforme vocês podem ver aí na tela, né? Então foi do site da... Então no site da Prefeitura Municipal de ReFinance, lá daqui de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E vocês podem verificar as datas, né? Os editais e tudo mais, né? A publicação, aí vocês podem ver a abertura, né? Foi feito no dia 19/7. Vocês podem ver que o gabarito final foi aí no mês de setembro, tá? E depois teve a convocação no próximo mês. Beleza, pessoal? Então tá nesse site o gabarito, só não tem disponível a prova, tá? Na verdade, peguei com um amigo meu a prova emprestada e eu tive que digitar de novo essa prova para eu realmente conseguir imprimir ela, porque a prova do meu amigo estava toda, né, lógico que ele fez as marcações. Beleza, então vamos lá, tá, pessoal? Esses são os exercícios e a gente vai começar aqui resolvendo o exercício 21, tá? Vocês vão ver que eu vou estar olhando aqui pra frente porque, né, eu só tenho um celular para gravar. Então eu gravei primeiro com o celular, depois estou gravando a mim aqui, tá? Então, conforme o exercício, né, ele dá essa conta aí, porque a gente vai ter que fatorar, né? Ele pede o resultado correto da fatoração. Caso você estiver com dúvida na parte de fatoração, clica aí no card acima, que eu vou deixar aí a fatoração de MDC, tá? Colocando MDC em evidência, que é o máximo divisor comum. Essa é a matéria que caiu aí no primeiro exercício de matemática, tá? Então dê uma verificada lá no vídeo. Como é que resolve esse exercício? O que eu fiz ali? Primeiro eu reparei que você pode ver, né, que tem duas letras iguais, que é o B, né? O B se repete ali dos dois lados e também o A, né? O A ele se repete em 3 termos. Então fiquem cientes desse A aí que pode aparecer, beleza? Bom, o C, você pode ver que ele também se repete entre os termos, tá? Um BC e aquele 3AC. Mas aí pense entre o 6, o 2 e o 3, que são os 3 números termos que tem um A, entre eles o número que tem o divisor em comum, tá? Então ali você pode ver que é o 6 e o 3 que eu classifiquei. Tem o máximo divisor comum. Entre 6 e 2 também tem, o máximo divisor é o 2. 6 divide por 2 e 2 por 2 também. Mas o 3 e o 6 vai por 3, tá? Então tem um divisor ainda maior. Então foram esses dois que eu selecionei, tá? Então eu cortei ali para saber que são os números que eu vou retirar. Então coloquei aí do lado, né? 6A2 mais 3AC. Separei. E aí eu vou, né, dividir. Eu costumo fazer isso sempre para divisão de MDC, tá? Aí eu divido as duas partes e aí coloco os termos que sobrou desse outro lado, tudo bem? Bom, então para os dois lados a gente tem o famoso MDC, que eu vou colocar ali de novo, tá? Que eu vou escrever ali, tá? Vocês podem ver que desse lado o MDC é o 3, que eu já comentei, tá? Entre 6 e 3 o máximo divisor é o 3. E o A, né, aparece por consequência ali, tá? E desse outro lado apareceu o B por consequência. Na verdade seria o 1, o divisor é entre 2 e 1, que tá, é 1BC que está do lado, né? O divisor seria o 1, mas não precisa copiar um, só o B, tá? O B se repete. Na verdade já tem um B, já subentende. Bom, então vou colocar o MDC em evidência, né? Coloca ali 3A, beleza? E aí, abre parênteses, você vai começar a fazer divisão. 6 por 3 a 2, né? E A por A, corta os A's ali, simplifica, sobra um A. Copia o sinal mais, 3 com 3 vai dar 1, mas não precisa colocar um 1 novamente, tá? A com A cortou, deu 1 vezes 1, deu tudo multiplicado por 1, e aí sobrou o C, tá? Não tem C dividindo, fica ali. O outro B coloca a evidência, ele é mais, tá? Então mais B. Então 2 por 1 deu o 2. A, não tem um A ali para dividir, coloco o A, tá? B com B cortou. Bom, B com B também cortou desse lado. E C com B, não tem o C ali, você só copia o C, tudo bem? Agora repare, pessoal, que se repete esses dois termos, né? O 2A se repete dos dois lados e o C também se repete dos dois lados. Ou seja, o MDC agora vai ser 2A mais C, né? E aí você coloca entre parênteses, porque é o parênteses inteiro, é o parênteses como um todo que é o MDC. Jogue em evidência e copie os termos que sobrou. 2A mais C dos dois lados você corta e aí só coloca o que sobrou, tá? Que seria o 3A mais o B. Beleza? Então, essa é a resposta para o nosso primeiro exercício, tá? Esse exercício é o exercício de número 21, na parte de matemática da prova. Bom, pessoal, agora vamos para o próximo exercício de número 22, tá? Qual é o valor de 2x sobre 5y, ambos ao quadrado?
Então multiplica os de cima, tá, pessoal? E multiplica os de baixo. Multiplicando nesse formato, 2 com 2 vai dar 4. E 5 vezes 5 vai ter 4 sobre 25, beleza? Isso tudo multiplicando com x vezes x e y vezes y, tá bom? Então isso você vai obter x ao quadrado sobre y ao quadrado, beleza? Esse exercício pode confundir muita gente, né? Que tem uma alternativa que tava tipo 4x sobre 25y. Mas o correto é esse daí, ambos ao quadrado por causa dos parênteses. Ele manda, tá? O expoente que estiver fora do parênteses pertence tanto ao número como à letra que estiver acompanhando, tudo bem? Então, os concursos públicos são cheios dessas pegadinhas. Então, muita atenção nesses detalhes, tá? Você pode até fazer as contas, operações, mas o dobro de atenção nesses detalhes, tá bom? Então, a alternativa para esse exercício vai ser a alternativa C, de certo, né? Alternativa de correto, beleza? Bom, vamos para o próximo exercício. Ele fala subtraindo 4 do quadrado de um número, tá? Então, você já pode inserir o menos 4 como observação, tá? No quadrado de um número, então o número a gente não sabe qual que é o número, se ele não fala, né? Então, a gente está acostumado com o x, que eu coloquei ali, tá? E ele falou quadrado, joga o quadrado nele. Então, o número seria o número imaginário, você cria ou você coloca qualquer coisa. Eu, no caso, coloquei o x para simbolizar. E ele falou quadrado desse número, então você joga o quadrado desse x, tudo bem? Então, basicamente, ele fala subtraindo com menos 4. Então, é x ao quadrado menos o 4, beleza? E aí, isso vai ser igual, esse obtemos, ele significa igual, tá? O final, a resposta, vai ser o triplo do número. Pode ver que o número é o x. O número mesmo que a gente denominou, a gente colocou x. Simbolizamos como x. Então, o triplo dele seria 3 vezes o x, tudo bem? Então, vamos colocar na equação. Tá? Uma equação, porque toda equação tem igualdade. Tudo que tem igualdade é uma equação. Então, no caso, é uma equação de segundo grau. Beleza, então isso seria igual a 3x. Não precisa nem resolver nem fazer nada, só tirar as conclusões. No qual vai ser a alternativa A. Tá? A alternativa A fica nesse formato aí. Fica x2 menos 4 igual a 3x. Bom, pessoal, então o exercício 24, ele fala sobre perímetro. Perímetro é a soma dos lados. E é o perímetro de um retângulo. Retângulo, lembrando, ele tem os dois lados iguais. Então, os dois lados horizontais, eles são iguais, eles são assim. E os dois lados em pé também, eles são paralelos nesse formato. E também são iguais, tá? Tem a mesma medida. Então, eu desenhei mais ou menos sei lá o que eu quis desenhar. Era para ser um retângulo reto. Esse retângulo ficou horrível, né? Deveria ter feito na régua. Mas ok. O perímetro, a soma dos lados dele é 70. Que o exercício dá pra gente 70 metros, tá? E repare que ele fala que a altura corresponde a 3 quartos da base. Então seria 3 quartos vezes a base, tá? Essa palavra dá ou de alguma coisa, um número de ou dá alguma coisa, significa multiplicação, tá? Então você só separa ali. Então eu separei, o H ele seria igual ao 3 quartos de B. Tá? Eu já coloquei a igualdade do H, separei ali, e separei também a igualdade para o P, que eu deixei ali de fora, que seria o perímetro. O perímetro, ele vai ser essa fórmula, tá? 2B, porque seria 2 vezes a base. Repare que a base, os dois lados são iguais, que eu falei. Então, 2 vezes B, você vai ter a soma das bases, das duas bases. E 2 vezes H, que é a altura, você vai ter a soma, né, das duas alturas. E o valor de H mesmo, que ele vale 3 quartos de B. Então, no lugar dele, eu vou colocar 3 quartos de B. E outra observação, pessoal, seria o P, que é o perímetro, ele é igual a 70, tá? Então, eu separei ali. Então, o que eu fiz foi simplificar 2 e 4, tá? Então, sobrou 1 vezes 3 em cima e 1 vezes o 2 embaixo, que ficou o próprio 2. E aí, eu copiei o B, tá? Bom, então, pessoal, aí eu fiz MMC, tá? Eu igualei o numerador com o denominador com um atalho, só multiplicar por 2 em cima e embaixo. E aí vai ficar 4B sobre 2, mais aquele 3B que sobrou, tudo bem? Bom, então a gente tem 70 igual a 7B sobre 2. E aí, né, tranquilo. Aquele 2, esse 2 que está embaixo, ele está dividindo, né? E ele passa multiplicando pelo 70, tudo bem? Ele passa o contrário. E o 7, que está ali junto com B, ele passa, está multiplicando com B, né, com a base, passa dividindo, que é o contrário da multiplicação. Sempre é a operação inversa, passa depois da igualdade
é a operação inversa. Beleza? Então B ela é igual a 70 vezes 2, a gente vai obter 140. E 14 por 7 vai dar 2, né? Como tem o zero na frente de 140, é uma centena, eles transformou numa dezena. Logo vira 20. Então a base ela vale 20. Bom, então eu fiz o desenho do retângulo ali no cantinho, né? Repare que o perímetro vale 70, a base vale 20, então a gente tem 2 vezes 20. Eu peguei aquela fórmula de novo só para tirar uma prova real. Então essa seria a soma, né? Mais 2 vezes o valor do H, tá? Então substitui o valor do H ali. E o H a gente sabe que vale 3 quartos de B, e B vale 20, né? Então seria 3 quartos de 20. Então a gente vai obter 70 igual ao 2 vezes 20, 40, né? Mais 3 quartos de 20 vezes 2. Tá? Então, aí simplifica 2 com 4, fica 1 sobre 2. 20 vezes 1 dá 20 sobre 2, que acaba dando, né, o valor 10. Vezes aquele 3 que sobrou, tá? Então, tudo isso daí deu 70 igual a 70. Então, isso prova que é um fato que o exercício está correto. Então, repare que a soma das bases, das duas bases, deu aquele valor, né? Dá o valor 40, e a soma das alturas deu o valor 30, que foi o que a gente fez ali de fato, tá? Logo, se a gente dividir por 2, ambos, a gente vai ter o valor só da base e só da altura. A base vale 40, divide por 2 é 20, né? O valor das duas bases. E a altura, que eu estou considerando ali, vale 30. E 30 dividido por 2, você vai saber a altura certinha de cada lado. A altura tem o mesmo valor. E esse 30 anteriormente, esse 40, ele é tudo vezes 2, porque ele já está somado, né, com a fórmula do perímetro. Beleza, pessoal? Então o exercício você fala do menor lado, né, seria o 15. Então, como resposta, a alternativa B, tá? 15 metros. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. São apenas alguns exercícios por enquanto. Ainda tem as outras partes que eu vou separar para o vídeo não ficar muito longo. Quando fica longo é muito chato, tá bom? Então, obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço e bom estudo para vocês.